Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 23ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura, 2 de setembro de 2019. Solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda com a chamada regimental. Adilson Severino de Souza, ausente. Cláudia Roberta de Oliveira Carvalho. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. João Oswaldo de Souza Pinto. Presente. José Luiz Cefalini Filho. Presente. José Renato Semençato. Presente. Márcio José de Souza. Presente. Roberto Henrique Fornari. Presente. Silvana Elizabeth Manzini Pacote. Presente. Solicito ao diretor da Secretaria para que leia as matérias do expediente. Indicação número 183 de 2019, de autoria do vereador José Renato Semençato, indicando ao senhor prefeito municipal a possibilidade de solucionar problemas referentes ao esgotamento sanitário dos imóveis localizados na rua João Rico e na vicinal Lourival de Araújo, Pataquinha. Indicação número 184, de autoria também do vereador José Renato Semençato, indicando ao senhor prefeito municipal para que realize uma visita técnica no imóvel localizado na rua Ceará, número 34, relatando a real situação desse imóvel. Requerimento número 28 de 2019, de autoria do vereador José Renato Semençato, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre a criação da Comissão Municipal de Trânsito. Encaminho a Comissão de Justiça e Redação para que exale o seu parecer. Requerimento número 29, de autoria do vereador José Luiz Cefalini Filho, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre o número de leitos disponíveis em cada pousada e o número de hóspedes nos últimos 12 meses. Encaminho a Comissão de Justiça e Redação para que exale o seu parecer. Requerimento número 30, de autoria do vereador José Renato Semençato e outros, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre a instalação de postes de iluminação pública em determinadas ruas. Encaminho a Comissão de Justiça e Redação para que exale o seu parecer. Recebemos na Comissão de Justiça e de Finanças o projeto de lei número 13 de 2019 do Executivo Municipal, que altera os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 2º da lei número 2.589, de 7 de outubro de 2014, da uso de providências, com parecer favorável. Recebemos também o projeto de lei número 17 de 2019, com parecer favorável da Comissão de Justiça e de Finanças. E também da Comissão de Justiça e de Finanças recebemos o projeto de lei número 16 de 2019 do Executivo Municipal, que cria o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, CREAS, e dá outras providências. Encaminho esse projeto para a Comissão de Educação para que exale o seu parecer. Recebemos também a moção número 17 de 2019, de preocupação com a pretendida privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei complementar número 3 de 2019, que dispõe sobre a estrutura administrativa, alterando a Lei Municipal número 2.188 de 2003 e seu anexo, e dá outras providências. Justificativa. Encaminhamos o presente projeto de lei objetivando adequar cargo e função no quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal, com a finalidade de corrigir a nomenclatura do enfermeiro padrão, conforme informações do COEM, Conselho Regional de Enfermagem, a Lei nº 7.498/1986, que dispõe sobre o exercício profissional da enfermagem. A nomenclatura de enfermeiro padrão não existe, sendo o correto enfermeiro. A alteração proposta é simplesmente para adequar a nomenclatura, não alterando seus vencimentos. Pelas razões expostas, encaminhamos o presente para análise e aprovação. Na justificativa, José Bento Felizardo Filho, prefeito. Encaminho o projeto para a Comissão de Justiça e Redação para que exale o seu parecer.
Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Caconde, Senhora Presidente, nobres edis, João Henrique Gonçalves, brasileiro, casado, servidor público municipal, vem por meio deste requerer, nos termos da Lei Orgânica Municipal, concomitante ao regimento interno, que os nobres vereadores apresentem requerimento e aprovem a instalação da Comissão Especial de Investigação, SEI, no âmbito desta Casa Legislativa, com o objetivo de se apurar a veracidade de postagens na rede social Facebook e aplicativo de mensagens WhatsApp sobre possíveis irregularidades na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Caconde, destacando seu período de 1º de setembro de 2009 até a presente data, conforme preceitua os termos do artigo 31 da Lei Orgânica Municipal. Conforme as postagens realizadas na rede social Facebook e mensagens trocadas no aplicativo WhatsApp, anexos, é necessário que se realize uma investigação irrestrita em virtude de haver grande repercussão em toda a nossa sociedade, já que a nossa Santa Casa é, com certeza, uma das entidades que detém maior prestígio, respeito e admiração por toda a nossa comunidade. Logo, não é possível admitir que possa pairar qualquer dúvida sobre a sua gestão ontem, hoje e no amanhã. Logo, a título de sugestão, se assim for o desejo desta Casa de Leis em instaurar a referida comissão, que se proceda à oitiva dos senhores Adriano Chacho Garcia, vulgo Ratão, Antônio Carlos Módulo, vulgo Tenente, e professor Natanael do Prado, vulgo professor Natu, com o objetivo de fornecer elementos a serem investigados em virtude de postagens e mensagem, e ainda os vereadores José Renato Semensato, Zé Renato, e Adilson Severino de Souza, Tucci, uma vez que estiveram participando de encontros sobre esse possível assunto no âmbito de reuniões junto à Santa Casa, e ainda foram citados em postagens na referida rede social. Por força de nossa lei orgânica, em especial o artigo 31, o cidadão não poderá requerer a instalação da SEI, cabendo essa formulação a 1/3 dos membros do Poder Legislativo Municipal. Vejamos. Artigo 31 da Lei Orgânica. As comissões especiais de inquérito que terão poderes de investigação próprias das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas pela Câmara mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Não cabendo como prerrogativa do cidadão, mas cientes que os nobres vereadores são nossos legítimos representantes, tenho plena convicção que minhas sugestões serão acatadas na plenitude, por se tratar de assunto de interesse de toda a nossa comunidade. Vale ressaltar que há recursos municipais transferidos mensalmente à Santa Casa, razão imprescindível de uma ampla e restrita investigação no período de setembro de 2009 até a presente data. Os poderes emanados da Comissão Especial de Investigação provêm diretamente de normas constitucionais, parágrafo 3º, artigo 58 da Constituição Federal, e no plano municipal tem-se a extensibilidade nas regras do artigo 29, caput e item 11 da Carta Magna, incorporados na Lei Orgânica. É que os poderes para instituir esta comissão de inquérito na órbita do Legislativo inserem-se nas funções do próprio Poder Legislativo. E como assevera também Eli Lopes Meireles, a comissão de inquérito tem amplo poder investigatório no âmbito municipal, podendo fazer inspeções, levantamentos contábeis e verificação em órgãos da Prefeitura ou da Câmara, bem como em qualquer entidade descentralizada do município, desde que tais exames se realizem na própria repartição, sem retirada de livros e documentos, os quais podem ser copiados ou fotocopiados pelos membros ou auxiliares da comissão. As investigações no âmbito do Poder Legislativo são inerentes às suas funções, que desempenham atribuições de legislação, fiscalização e de controle da administração local, permitindo à Câmara Municipal proceder à instalação de uma SEI. Esses meios contundentes de fiscalização da administração pública devem ser exercidos diuturnamente por aqueles em que depositamos a nossa confiança, para nos representar perante o Poder Municipal, agindo para cumprir os princípios constitucionais, precípios da administração pública e promovendo uma verdadeira democracia, como foi preconizada por Abraham Lincoln. A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Requeiro ainda que os nobres edis encaminhem esse requerimento
ao Ministério Público Estadual e Federal para análise e providências, se assim entender. Sem mais, temos em que pede espera de deferimento, CACONE, em 2 de setembro de 2019, João Henrique Gonçalves. Diretor, poderia ler a parte que cita meu nome? Novamente, por favor. Eu vou ler um parágrafo aqui. Logo a título da sugestão, se assim for o desejo desta Casa de Leis em instaurar a referida comissão, que se proceda ao oitiva dos senhores Adriano, Antônio Carlos e Natanael, com o objetivo de fornecer elementos a serem investigados em virtude de postagens e mensagens, e ainda os vereadores José Renato Semensato, José Renato, e Adilson Severino de Souza, Tucci, uma vez que estiveram participando de encontros sobre esse possível assunto no âmbito de reuniões junto à Santa Casa e ainda foram citados em postagens na referida rede social. Conforme já combinamos, a gente analisa isso na sexta-feira. Tá certo? Terminado o expediente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, eu concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Senhora Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e de Finanças, nós vamos marcar depois da sessão o horário da reunião. Senhor Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Comissão de Educação, já marcamos segunda-feira que vem, às 19h20, aqui na Câmara. Passamos à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza, ausente. Cláudia Roberto de Oliveira Carvalho. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. João Oswaldo de Souza Pinto. José Luiz Cicolini Filho. Presente. José Renato Semensato. Presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Roberto Henrique Fornari. Presente. Silvana Elizabeth Conselheiro Pagote. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os senhores vereadores, teremos em única discussão e votação o projeto de lei número 13 de 2019 do Executivo Municipal que altera os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei número 2.589, de 7 de outubro de 2014 e da outras providências. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Função delegada. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos agora em única discussão e votação o projeto de lei número 17 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer plano de assistência à saúde odontológica aos servidores públicos municipais e dar providências correlatas. Recebeu uma emenda de autoria dos vereadores José Renato Semensato e José Luiz Cicolini Filho. Então, aqui eles estão pedindo a supressão do artigo 6º, onde diria que fica revogada a gratificação por assiduidade. Então, na emenda deles, eles estão suprimindo este artigo. Eu coloco em discussão a emenda dos nomes edis. Coloco em votação. Os favoráveis à emenda permanecem sentados, os contrários à emenda se manifestam. Foi recusada a emenda por 5 votos a 2. Agora, eu coloco em discussão o projeto que foi lido. Já incorporado sem a emenda, porque dela foi recusada. Então, coloco em discussão o projeto.
Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que manifestem. Aprovado por unanimidade. Por fim, teremos em única discussão e votação a moção do 17 de 2019 de preocupação com a pretendida privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, de autoria do vereador José Renato Semessato e demais. Coloco em discussão a moção. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o dia. Solicito ao diretor da Secretaria para que anuncie a matéria da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhora presidente, novos colegas, público presente. Imagino que vocês tenham visto, escutado as manifestações das redes sociais. No meu bairro, lá perto da PAI, né, a gente coloca cristais, tem cadora da bola também e tal. Mas na perto da PAI, nós estamos com uma falta terrível de água lá. Ficamos de quinta até ontem. Né, eu sei que tem os problemas técnicos, procurei, né, nós procuramos aí o Alan, o Zé Chico, o pessoal que entende, Marquinhos, o problema da gravidade, da água não chegar. Mas só para deixar vocês a parte da situação, uma situação caótica, você não tem água para descarga, você tem criança, sabe, tem que tomar banho em outros lugares, que pensam que não tem outros lugares para ir, sabe, infelizmente uma situação triste. Aí hoje eu fui conversar com o prefeito, levei 2 moradores do bairro, nós conversamos, ele apresentou as atitudes de emergência que vai ter, parece que vai ou baixar a boia lá do reservatório, ou colocar um anel, eles vão chamar o Tião Salsicha e tal. Mas eu queria só colocar para vocês que é uma situação terrível, de ficar sem água, é muito triste. Por coincidência, eu moro no bairro. É até um pouco constrangedor, né, que vocês sabem como é a política. Poxa, o vereador mora no bairro, né, como se eu fosse o bairro, não tem condições. Então eu estou tentando, como vereador, mas principalmente como cidadão, como morador, conversar, pedir, quando vaza eu ligo e tal. É uma luta desde que eu sou vereador, sabe? E lógico, nós sabemos, né, até colocamos o prefeito, uma coisa que vem de anos já, né, culpa dele, como ele está no poder, atrás dele a gente vai. Então nós tivemos lá hoje, esperamos que aconteça alguma coisa, porque realmente é triste, viu? Não sei se vocês devem passar por isso alguma vez, mas pela localização do nosso bairro, por causa da gravidade, a água não chega. Chega nas casas de baixo lá e pra gente demora. Às vezes à noite que chega. Enquanto isso, né, tem o gasto e tal. Aí nós acionamos os caminhões pipa, eles passaram sábado e domingo no bairro, enchendo as caixas e tal, teve esse socorro para nós. Mas eu deixo aqui a nossa tristeza em relação a isso. Infelizmente, tem acontecido isso, principalmente no nosso bairro, imagino por causa da localização, da altura, do seu bairro novo, coisa e tal. Eu queria deixar também esse requerimento que eu fiz. Eu recebi uma mensagem de 3 pessoas do Contur hoje, pedindo se eu poderia fazer. A minha função de vereador está no requerimento, né? Se vocês querem passar, se vai, mas eu não poderia deixar de fazer como cidadão. E aproveitar a oportunidade, amanhã, dia 3 de setembro, 66 anos da nossa escola, o professor Fernando Magalhães, vai ser comemorado. Nunca teve uma festa, uma comemoração, vai ser o primeiro ano que vai ter. Eu tenho fazer uma moção, acabou não dando tempo, mas imagino que muitos de vocês estudaram lá, o pessoal que está aqui. É uma data muito especial para o Caconde. Quantas pessoas saíram dali para as universidades, né? Quantos médicos que estudaram ali, professores, advogados, né? Enfermeiros, outras profissões dignas aí, ou trabalhadores, funcionários públicos, todos. Então, para nós é uma grande alegria amanhã celebrar o aniversário da nossa querida escola, professor Fernando Magalhães. Muito obrigado. Senhora presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu queria falar de um assunto que aconteceu comigo essa semana, mas a título mais de ver com os nossos colegas se gostaria de estar fazendo um ofício junto comigo. Eu passei por uma situação na Caixa Econômica muito inusitada. Eu cheguei em cima da hora de fechar o banco, pouco antes de fechar o banco, e eu não conseguia entrar porque eu estava com uma bolsa, com um monte de coisa, com uma série de pertences, né? E você só consegue entrar se você tiver uma moedinha de R$1 para pôr no armário para você guardar suas coisas. Então, não que as minhas coisas tivessem muito valor, a questão não é essa, mas eu acho assim, às vezes a gente está com alguma coisa que você não pode largar solto do lado de fora ou aberto, sei lá, né?
do jeito que eu tive que largar. Eu larguei para poder entrar. Então, conversando com a funcionária, me veio na cabeça, em outros bancos ou em outros lugares, em supermercados, os armários eles são com chave, mas não tem essa história de colocar moedinha de R$1. Né? Porque às vezes nem sempre a gente tem uma moedinha de R$1 na carteira. Né? E ali, se eu não tivesse, eu não teria como entrar mesmo. Conversando com o pessoal do lado de dentro do banco, eles me falaram que eu não teria como ingressar no banco. Então eu pensei, eu conversando com a funcionária, ela falou, não, se vocês fizerem o ofício, isso ajuda a gente, eu acho uma ótima ideia. Ela falou, você não é a primeira, várias pessoas já passaram por isso, de não conseguir entrar no banco porque não tem a moedinha de R$1, né? E a gente, eu encaminharia a minha supervisora e ela, por exemplo, solicitando um outro armário só de chave, porque a chave você pode depositar naquela caixinha que eles deixam, aí você pega do lado de dentro, a hora que você sai, você devolve no armário. Né? Então, eu vou estar encaminhando via Câmara assim, né, um pedido à superintendência, acho que foi esse nome que ela usou, para estar substituindo esse armário para facilitar para as pessoas. Né? Porque eu nunca vou ao banco com coisas, mas eu saí daqui e eu estava cheio, até papéis da Câmara, eu tive que deixar algumas coisas lá fora. Os papéis então podiam entrar, mas coisas que estavam na minha bolsa, nem a bolsa, para falar a verdade, hoje em dia a maioria das bolsas tem metal, e o metal não passa na porta giratória, e as bolsas femininas, né? Nós somos um pouco exagerados, e aí ficamos emboscados na porta do banco. Então, os vereadores que quiserem assinar comigo, eu agradeceria muito, né? Porque eu acho que me ajudaria a dar uma ajuda nesse sentido de não ter restrições nenhumas a quem quer entrar no banco para fazer alguma coisa. Né? Muito obrigada. Boa noite a todos. Gostaria de estar fazendo o uso da palavra hoje também aqui com relação às postagens no Facebook também, que eu também discordo, certo? E eu resolvi, até por sinal, eu achei que o Éder Dias ia estar filmando hoje para que chegasse até a pessoa que anda fazendo esses comentários. Nós vivemos um momento difícil no cenário político brasileiro, onde a corrupção está presente nas três esferas, no governo, nas três esferas de governo, seja no legislativo, executivo e no judiciário. A população está desacreditada em face a tantos escândalos. Porém, temos que deixar claro que não são somente os políticos que se acham envolvidos na corrupção. Existem pessoas de todas as classes, tanto do poder público quanto da iniciativa privada. A internet está mudando o relacionamento das pessoas. Há entendimentos de tudo. Pessoas dispostas a atacar tudo e todos. E, a despeito disso, e infelizmente, muitas vezes nós, vereadores, somos atacados diretamente e indiretamente. E por quê? Será que é por falta de informação da maioria da população que não conhece o verdadeiro papel do vereador, ou porque o vereador é visto como menor na estrutura política brasileira? Quando, na verdade, este agente público deveria ser mais de mandato. Ou talvez em virtude de estar todo dia nas ruas, ouvindo o clamor das pessoas e fazendo o papel de vereador e de cidadão que participa ativamente da vida da comunidade. Muito me entristece quando eu vejo ataques descabidos de qualquer nexo contra o vereador. Cada um de nós aqui sonhamos com uma cidade melhor. Cada um de nós nos doamos em nossas funções. Sou testemunha do tanto que cada um de nós trabalhamos diariamente em busca de melhorias para a nossa cidade. Sempre estamos atuando para além de nossas funções. Realizar a atuação política é a prerrogativa mais nobre que temos. São inúmeros recursos
que chegaram em nossas entidades e à Prefeitura, que ajuda a melhorar o serviço público. Não posso aceitar que se autotitula de sabe tudo, mas não tem coragem de enfrentar uma eleição, de colocar o seu nome à disposição da nossa população para ser testado nas urnas. Devemos prestar muita atenção em certos críticos que adoram malucar a honra e a imagem, mas não conseguem empreender nada. Quando tentam, eles fracassam. Pessoas que se auto-intitula, que faz tudo, que sabe tudo, certo? Mas na realidade é um fracassado dentro da nossa cidade. Eu fico muito feliz por cada um de nós, que mesmo na divergência política que possa existir, sempre buscamos o melhor para a nossa cidade e para a nossa população. Somos eleitos diretamente pelo povo, com atribuições constitucionais de legislar e fiscalizar, além de representar a população. A atividade política reservada à Câmara, corretamente desempenhada, é uma das mais nobres. O vereador é muito importante para a sociedade e para o desenvolvimento sustentável do município. Não se pode rebaixar o mandato de um vereador como se a Câmara fosse composta por homens que não tiveram seus nomes respaldados e qualificados por meio do voto direto da população. Pegando um trecho do artigo, qual é a função do vereador, publicado no site da Unicamp, escrito pelo doutorado em Sociologia pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, Paulo Silvino Ribeiro, podemos entender e verificar a importância do vereador para a sociedade. Mas, o que faz um vereador? Enquanto agente político, ele faz parte do Poder Legislativo, sendo eleito por meio de eleições diretas e, desta forma, escolhido pela população para ser o seu representante. Essa noção de representante da sociedade está entre as noções mais caras dentre suas funções, pois as demandas sociais, os interesses coletivos e dos grupos devem ser objeto de análise dos vereadores e de seus assessores na elaboração de projeto de lei, da qual deveria ser submetidos ao voto da Assembleia. Queria esclarecer aqui que nós não temos assessor parlamentar aqui, somos nós mesmos que nos viramos. Desta forma, são responsáveis pela elaboração, discussão e votação das leis para o município, propondo-se benfeitorias, obras e serviços para o bem-estar da vida da população em geral. Os vereadores, dentre outras funções, também são responsáveis pela fiscalização das ações tomadas pelo Poder Executivo. Isto é, pelo prefeito, cabendo-lhes a responsabilidade de acompanhar a administração municipal, principalmente no tocante ao cumprimento da lei e da boa aplicação e gestão do erário, ou seja, do dinheiro público. Nós, vereadores e vereadoras, quando eleito, deve sim representar toda a população de uma cidade. Não há de se falar em representação de grupos, de bairros e templos religiosos ou qualquer outro segmentos que represente individualidade por parte do vereador. Sua ação perante a Câmara deve ser ética, moral e, acima de tudo, compromissada com as reais necessidades de um município. Não se esqueça que cada um de nós saímos do meio da população. Nós fomos escolhidos pelo voto do cidadão e não nos escondemos. Todos sabem onde moramos. Muitos recorrem à nossa função política visando resolver seus problemas. Sempre estamos dispostos a dar o melhor de cada um de nós. Mesmo sofrendo alguma injustiça na boca daqueles que jamais terão a hombridade de colocar seus nomes à prova em uma eleição. E depois manter uma disposição constante para atuar e atender em favor da nossa população. Mesmo assim, eu tenho certeza que o trabalho de cada um de nós terá a devida valorização e respeito.
Eu peço para vocês, meus nobres colegas, não entregue sua honra, o seu respeito e a sua dignidade a uma postagem de rede social. Sejamos altivos e valorosos com os nossos mandatos e continuemos os nossos trabalhos em benefício à nossa população, sempre ouvindo a nossa gente. Muito obrigada a todos. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir.